Aleluia, glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Eu queria falar com você do Face, do Instagram. Se vocês forem agora para o YouTube, nós estamos com a transmissão melhor, com o som melhor pelo YouTube. Se você quiser ir para lá, André Carvalho Pastor. Você pode ir para lá no YouTube, digita lá no canal André Carvalho Pastor e você pode assistir essa mensagem ao vivo, tá bom? E compartilhe, por favor, em nome de Jesus. A mensagem que o Senhor traz ao meu coração hoje, e eu gostaria de ministrar na sua vida, tem o seguinte tema: a importância da igreja. A importância da igreja. Eu quero ler o texto que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, está escrito assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aleluia. Amados, esses dias que estamos vivendo, esse momento tão difícil para o Brasil, para o mundo, não é? Para nós que costumamos congregar juntos, pelo menos 3 vezes por semana, aqui no templo. Está sendo um momento difícil. Mas conforme eu preguei terça-feira, eu trouxe um aspecto sobre a necessidade da igreja se levantar, aproveitando este momento para pregar para aqueles que estão quebrantados. Enfim, nós trouxemos um bom aspecto, mas eu queria também falar que, por outro lado, tudo aquilo que estamos vivendo está sendo muito importante para nós, porque essa parada tem nos feito avaliar o que realmente tem muito valor em nossa vida, e às vezes nós não damos o devido valor a isso. E um elemento que nós, apesar de usarmos constantemente, não damos às vezes o devido valor, é a igreja. Não o templo, onde habita o Espírito Santo, que sou eu, mas a igreja, a assembleia aonde os santos congregam. Nós às vezes não damos o devido valor, nós às vezes tratamos isso como algo sem muita importância e só recorremos à congregação dos santos quando estamos com alguma dificuldade, quando temos alguma enfermidade, e nós não entendemos isso. Eu tenho recebido muitos recados de muitas pessoas, e essas pessoas têm me escrito e dito: pastor, estou com saudade da igreja, eu não estou aguentando mais de vontade estar com os irmãos na igreja. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas nós precisamos entender através disso a importância da igreja. Não apenas usarmos de discurso que muitas vezes usamos: não, a igreja sou eu sou o templo do Espírito Santo. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. Um membro não é igreja, o corpo de Cristo é a igreja. O membro é templo do Espírito Santo. Paulo estava dizendo, é onde o Espírito Santo habita. Mas a igreja de Cristo, a assembleia dos santos, é muito importante. E nós não darmos o devido valor à igreja, nós não valorizarmos ou avaliarmos a Cristo Jesus, que é aquele que instituiu a igreja. A igreja não foi criada por homens, a igreja foi criada pelo próprio Jesus Cristo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 15, onde Cristo Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja foi edificada sobre Cristo, sobre a verdade de quem Cristo é, Cristo como Filho de Deus. A igreja foi edificada, a igreja foi estabelecida, a igreja foi instituída por Cristo sobre Ele próprio, que é a pedra, que é a rocha, que é a pedra de esquina. Então a igreja, a congregação dos santos, foi criada, foi estabelecida por Jesus Cristo. Ela é chamada de a noiva. Agora a igreja, ela não está presa no templo. A igreja, conforme nós lemos, ela pode se estabelecer
nas casas através das células. A igreja pode estar no templo, nesse lugar onde nós nos reunimos com os santos todos os domingos. A igreja pode estar, como em muitos países onde ela é perseguida, num porão. Pode estar, como nós vemos às vezes algumas imagens, na África, lá no meio do mato, em pessoas sentadas sobre árvores caídas. Sabe, a igreja pode estar em todos os lugares, mas a igreja é o corpo de Cristo, é a Assembleia dos Santos, é a congregação dos santos. E esse momento foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa semana, porque quantas pessoas, eu recebi mensagem de pessoas que estão afastadas de Deus, e essas pessoas mandaram mensagens e me disseram: pastor, quando é que a igreja vai reabrir? Pastor, quando é que eu vou poder ir lá novamente, estar lá para sentir a presença do Senhor? Quando é que eu posso ir lá novamente para me reunir com os meus irmãos? E então eu gostaria de chamar a atenção sua, ó noiva de Cristo, da importância da igreja. O quanto a igreja é importante. A igreja, quando eu falo o corpo de Cristo. Eu falo de cada membro. Eu sou membro, você é membro desse corpo, e todos nós juntos fazemos o corpo de Cristo, ou formamos o corpo de Cristo. Sabe, nós precisamos entender isso. A Bíblia ordena que nós nos congreguemos. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 24, onde está escrito: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele grande dia. Sabe, as evidências do que temos visto no mundo está dizendo: aquele grande dia está se aproximando, o grande dia do Senhor está se aproximando. E então o escritor sagrado de Hebreus, ele diz: agora vocês não deixem a vossa congregação, pelo contrário, vocês agora estejam juntos, e vocês cada um vai admoestando, vai esforçando um ao outro para que eles estejam preparados. Sabe, essa é a importância da igreja, nós estarmos como irmãos juntos na igreja, e isso é maravilhoso. E no versículo 24 o escritor diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como que nós vamos nos estimular? Como que nós vamos nos estimular às boas obras e o amor? Vivendo juntos como igreja. Então eu gostaria de não só aqui valorizar o templo, ou a célula, ou o lugar onde nós nos reunimos, mas o fato de nós nos reunirmos. Isso é importantíssimo. Nós precisamos olhar nesse momento e entender, para que quando nós pudermos novamente nos reunir, nós estejamos ainda com mais amor, com mais disposição, com mais ímpeto, com mais sentimento, se aplicando ainda mais na obra do Senhor, na seara do Senhor. Sabe, este momento está trazendo isso para a minha mente, e por certo está trazendo para a sua também. Você talvez que tirando aqui, é claro, aqueles que trabalham e chegam atrasados na igreja, mas talvez você sem motivo chega atrasado num culto, ou então não dá o devido valor ao culto, ao momento de adorar a Deus com os irmãos. Agora, poxa vida, já deve estar te fazendo falta. Para mim está fazendo muita falta isso. E é momento de nós então pararmos e pensarmos: nós precisamos valorizar o culto entre irmãos. Aleluia, glória a Deus, a Assembleia dos Santos. E a Bíblia diz no Salmo 133 que a nossa unidade, ela libera uma unção e libera a bênção de Deus. Então aqui mais um motivo para nós não deixarmos de congregarmos juntos, mas acima de tudo valorizarmos esse local onde nós congregamos. E eu não estou falando só da igreja, eu estou falando do templo, eu estou falando da célula, eu estou falando do lugar onde nós reunimos-nos, nas casas de paz, ou eventualmente numa praça pública. Não é o lugar, mas é essa unidade entre irmãos. Disse o salmista no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali, oh glória a Deus, porque ali é onde há unidade, porque ali é onde o corpo está ligado, profundamente ligado, através de Cristo Jesus, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, aleluia. O Senhor está falando sobre essa unidade, e graças a Deus, porque nós estamos aqui unidos pela internet, pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nada como a sua igreja. Nada como a sua igreja, nada como o corpo que você está ligado, como que você está plantado na casa de Deus onde você foi plantado. Eu quero dizer algo para você, amados. Hoje em dia, graças a Deus, a internet tem sido uma ferramenta linda, porque já pensou se nós tivéssemos que fazer isso através de um programa de televisão? Nós não poderíamos, nós não teríamos dinheiro para pagar. Isso é maravilhoso, mas eu quero dizer uma coisa para você: você não pode ter um pastor virtual. Você não pode ter um líder virtual. Sabe, hoje nós temos pessoas abençoadas, pessoas que têm ministrado aí na internet. Isso é maravilhoso, pregado a palavra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você ficar doente, quando você estiver numa situação de dificuldade, sabe quem é? São os irmãozinhos da sua igreja que vão te visitar. São os irmãozinhos da tua igreja que estarão com você. São os pastores da sua igreja, são os líderes de células da tua igreja, esse líder de casa de paz da tua igreja que vai estar com você. Sabe, um pastor me ligou agora à tarde e disse: pastor, me fale um pouquinho sobre o mecanismo de transmissão de vocês, porque nós somos uma igreja tão pequena e nós não conseguimos fazer uma transmissão com a qualidade que vocês fazem. Eu gastei uns 30 minutos falando com aquele pastor, tentando explicar para ele alguns princípios da transmissão, mas naquele momento veio algo no meu coração. Assim como esse pastor acha a nossa transmissão boa, talvez algumas ovelhas dele também achem a nossa transmissão boa, a pregação que eu estou pregando aqui boa, e ele comece agora a valorizar além do que deve. Ou esta igreja, nós não somos os seus pastores. Se você é membro da igreja do Evangelho Quadrangular da Lagoinha, muito bem, mas se você é membro de outra igreja, eu queria dizer algo para você: não há pastor como seu pastor. Não há pastor como seu pastor. Não importa qual é a igreja que ele está pastoreando, se é uma igreja grande como essa, ou se é uma igreja com 10, 15, 30, 40 membros, ele é o homem de Deus colocado sobre você. Nós temos visto nesse tempo uma desconstrução maligna dos homens de Deus, dos pastores. Olha, com certeza existem pastores que não são bons, mas também existem padres que não são bons, existem líderes espíritas que não são bons, existem políticos que não são bons, existem toda classe, tem pessoas boas e ruins. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nem todo mundo é ruim. Tem muito homem de Deus bom, e eu quero dizer para você que 99% dos pastores são homens bons e dignos. E eu conheço muito padre também que é gente boa demais, honesto, correto e ama as almas também. Então eu quero dizer algo para você, querido: valorize o seu pastor, valorize os irmãos que estão com você. Talvez você não tenha na sua igreja um louvor como nós temos aqui. Graças a Deus nós temos mais de 60 pessoas no louvor. Glória a Deus, louva o Senhor por isso. E talvez na sua igreja é apenas uma pessoa com um violãozinho tocando. Não importa a quantidade, importa é o coração, meu amigo. É a maneira que essa pessoa adora ao Senhor, é a maneira que vocês estão servindo a Deus na sua igreja. Então eu estou aqui para lhe dizer: valorize a sua igreja, valorize os irmãos que estão com vocês, valorize esse diácono, né? Às vezes eu vou em igreja e eu vejo diáconos assim, tão velhinhos já, né? Uma irmãzinha com cabelo branco amarrado com um coque assim, ela é tão simples, você percebe que não é uma pessoa que tenha muito dinheiro, você conhece pelo sapatinho que está no pé, mas ela está doando a sua vida pela obra de Deus. E eu gostaria hoje, igreja, que nós parássemos frente a esse momento que nós não podemos nos congregar junto com os irmãos no templo, na célula, ou então numa casa de paz, e nós pudéssemos parar e louvar ao Senhor,
porque há uma porta aberta pregando o Evangelho, porque há uma célula, porque há uma casa de paz, porque a igreja de Cristo está sendo movida pelo Espírito Santo de Deus, e porque você tem um pastor. Sabe, nem sempre os nossos pastores vão ser tão inteligentes como nós pensamos que somos. Não é assim que acontece? Mas meu pastor fala muitas palavras erradas, mas o meu pastor tem uma visão assim. Não importa, ele é o seu pastor. Ele foi colocado como um pai espiritual sobre você. E sabe o que eu aprendo com isso? Que pai a gente não escolhe, né, gente? Pai não dá para escolher, a gente nasce do pai. E a gente entende só que Deus tem um projeto em tudo. Então valorize aquela celebridade gospel que você segue no Instagram, no YouTube, ou então segue lá no Facebook, aquela celebridade. Eu sei que talvez alguém não esteja gostando do que eu estou falando, mas eu vou falar a verdade aqui. A celebridade, a hora que você apertar, ele não vai te atender. A hora que você estiver no hospital, ele não vai poder te atender. A hora que você talvez perder um ente querido, ele não vai ter nenhum pastor para mandar lá no velório da tua mãe ou do teu pai. Então valorize a sua igreja. E eu estou falando hoje aqui sobre a importância da igreja. E não estou falando exatamente do templo. Eu estou falando da unidade, do corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E talvez você está me ouvindo aí dizendo: pastor, é verdade, eu estou tão triste de não estar podendo congregar com os meus irmãos. Então eu tenho certeza, quando você chegar aqui, quando você voltar, e em nome de Jesus Cristo, logo o Senhor vai nos liberar para estar juntos de novo. Quando você estiver aqui, eu tenho certeza que você vai cultuar a Deus de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que mesmo aquele irmão que você eventualmente já discutiu com ele, e assim, mesmo dentro da igreja há conflitos. A igreja não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente doente, que veio aqui receber cura de Cristo Jesus. Então, às vezes acontecem coisas, mas não há lugar melhor para estar do que estar congregado com os irmãos. Aleluia. E você talvez deve estar triste, mas eu queria dizer para você que na Bíblia, no Salmo 42, há uma situação muito parecida com o que nós estamos vivendo hoje. O salmista, no Salmo 42, versículo 2, ele fala sobre um momento que ele não podia congregar. Sabia disso? A Bíblia é perfeita, é linda, é maravilhosa. Olha só o que diz aqui, Salmo 42, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, olha só aqui, quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Ele estava falando de uma reunião aqui com os irmãos. Fui com eles à casa de Deus, aleluia, com voz de alegria e louvor, com a multidão que eu festejava. E ele então disse: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aleluia, glória a Deus. Aparentemente, sabe o que aconteceu com esse salmista? Aparentemente ele estava doente, e ele não podia ir com a multidão na casa de Deus. Então a alma dele começou a ficar abatida, e ele começa agora a valorizar aquele lugar onde ele se reunia com os irmãos, de tal maneira que ele começa a dizer assim: olha, quando eu me lembro, e dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, com a multidão eu festejava. Ele está dizendo: eu ia lá na casa do Senhor, e a gente louvava a Deus, a gente festejava, a gente glorificava o Senhor, mas agora eu não posso ir. E ainda as pessoas zombam de mim e perguntam: onde está o seu Deus? Talvez ele estivesse doente numa cama e não pudesse ir à casa do Senhor. E as pessoas, além de tudo, dele não ter o prazer de estar reunido com os irmãos, ainda ele tinha alguém que zombava dele. Eu quero dizer para você que talvez seja a nossa realidade hoje. Nós não podemos estar na casa do Senhor, mas nós podemos estar aqui através da internet falando. Há um alívio, ele não tinha internet naquela época, mas nada como estar junto com os irmãos, conforme disse o salmista, com alegria, com louvor, festejando na casa do Senhor. Eu tenho certeza que isso vai passar, logo vai passar, e nós poderemos congregar novamente.
Isso vai ser maravilhoso. Agora, vamos fazer uma reflexão aqui antes de terminarmos? E se essa separação, se esse momento que estamos vivendo, se ele durasse para sempre? Se a igreja não pudesse mais se reunir, se a igreja não pudesse mais estar juntos aqui no templo, ou na célula, ou na casa de paz, talvez nós nos encheríamos de amargura, de tristeza, assim como aconteceu com o povo que estava em Sião, em Jerusalém. Eles não obedeceram a Deus, eles não deram o devido louvor, o devido valor, melhor dizendo, ao lugar que eles estavam. Eles não valorizaram o fato de estar em Jerusalém e podendo cantar, adorar e louvar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus permitiu o cativeiro. Sabe, o vídeo que eu postei sobre esse vento que está soprando, que é um vento de misericórdia. Então você vê todo tipo de comentário. Algumas pessoas que eu chamo essa parte da igreja que está dormindo e está difícil de acordar, fazem os tipos de comentário. Eu não acredito que o Senhor permitiu isso para despertar a igreja. E eu fico pensando, ainda continua dormindo e vai ficar dormindo muito tempo, porque não consegue entender. O Senhor permitiu o cativeiro para o povo dele foi levado ao cativeiro, e lá eles ficaram por 70 anos. Sabe, nós estamos entre aspas num cativeiro, mas talvez por dias ou mês, eu não sei, o Senhor sabe de tudo, mas eles ficaram por 70 anos sem poder se congregar em Jerusalém, em Sião. 70 anos sem poder louvar e entoar. Olha só o que eles disseram no Salmo 137. Leia depois com calma esse salmo e veja a dramática situação que eles estão atravessando por não poder mais adorar o Senhor em Jerusalém, em Sião. Eu estou pregando essa noite sobre a importância de congregarmos, de sermos igreja, de estarmos juntos no templo, na célula, na casa de paz. Eu estou falando sobre isso. Aí alguém me diz, não, mas a igreja sou eu. A igreja é o corpo de Cristo. Um membro do corpo não é a igreja. O membro do corpo é templo do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo habita. Mas a igreja é a congregação dos santos, é a assembleia dos santos. E eu estou falando sobre essa importância de estarmos como corpo, sabe? Nós precisamos parar e pensar para que quando tudo isso acabe, nós tratemos o lugar da adoração de maneira diferente. Nós tratemos a comunhão com os irmãos de maneira diferente. Nós valorizemos mais tudo isso, sabe? É essa mensagem que o Senhor também traz ao meu coração neste momento. E olha só o que escreveu o salmista no Salmo 137. Eles estão na Babilônia como prisioneiros. Olha só o que eles dizem: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião, de Jerusalém, do lugar onde nós adorávamos. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, os nossos instrumentos de louvores, pois lá aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Versículo 4: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Sabe o que está acontecendo? Eles estão agora como prisioneiros. Eles não querem tocar lá, eles queriam tocar lá em Jerusalém, eles queriam estar naquele lugar, congregado com os irmãos. Então eles estão tristes, eles pegaram as harpas deles, os instrumentos deles, penduraram nos salgueiros, e eles disseram: nós não vamos entoar nada aqui, porque nós queremos estar lá. Eu estou falando hoje sobre a importância de congregar entre irmãos, na presença, na casa de Deus, numa célula, numa casa de paz. Nós precisamos aprender a valorizar isso.
Nós precisamos aproveitar a cada momento. O texto que eu li no início dessa mensagem, a Bíblia diz que eles estavam todos os dias no templo e nas casas. Sabe, esse povo estava aproveitando, a igreja primitiva estava cheia do Espírito Santo, a igreja primitiva estava querendo mais e mais de Deus, então todos os dias eles estavam no templo, todos os dias eles estavam nas casas, adorando, louvando ao Senhor, pregando a palavra. Oh, igreja de Cristo, que este momento possa trazer avivamento em nós, que esse momento possa nos trazer sede, como disse o salmista no Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas, assim é minha alma, ela tem sede de ti, meu Deus. Que esse momento possa nos trazer sede, mas que esse momento também possa nos trazer a consciência da importância de congregar entre os irmãos. Olha o que eles disseram: tá, se eu tiver que adorar longe da presença do Senhor, que eu perca habilidade em minhas mãos, que a minha língua cole no céu da boca e eu não consiga mais cantar mais nada, porque eu quero voltar para lá. Então a mensagem é clara, através de tudo que está acontecendo, nós precisamos valorizar o corpo de Cristo, o lugar onde nós fomos inseridos. Nós precisamos valorizar, sabe quem? Os diáconos, esses homens e mulheres de Deus, que doam a sua vida para preparar o culto. Você não percebe isso, né? Normalmente você chega aqui e está tudo pronto, mas há um grupo de homens e mulheres que organizaram cadeiras, que organizaram os carros no estacionamento, que abriram porta, que fecharam portas, que prepararam a água para o pastor beber, que seguraram uma pessoa que na hora da oração caiu, eventualmente com o espírito, ou aconteceu algo. Sabe, nós precisamos, quando terminar tudo isso, nós precisamos valorizar os diáconos, nós precisamos valorizar as professoras da escola bíblica, ou da escola infantil, do Espaço Kid. Nós temos mais de 50 professoras que ficam lá todos os cultos cuidando dos seus filhos. Você nem lembra disso, né? Ah, mas se elas errarem, você lembra. Se por acaso uma delas fizer qualquer coisa que o seu filho reclame, você lembra delas. Nós precisamos valorizar o lugar do culto. Nós precisamos valorizar os nossos irmãos. Nós precisamos valorizar as pessoas que dão a sua vida para trabalhar na obra. Sabe, esse momento é momento de nós pensarmos nisso também, de nós pensarmos nos intercessores. Você vê aqui o seu pastor, os demais pastores pregando nessa igreja, a equipe de louvor adorando. Ai, como é bonito o louvor que a igreja quadrangular da Lagoinha entoa, que maravilha. Mas você não sabe que tem gente que está acordando de madrugada com o joelho no chão, jejuando, para que nós estejamos aqui, o Senhor nos dê cobertura, ajudando, orando, intercedendo, entrando na brecha e pagando preço, para que as almas sejam salvas. A gente vê aqui, ai que bonito, a igreja quadrangular da Lagoinha batizou 700 almas no ano passado, aleluia, glória a Deus. Mas isso tem, sabe também o que? Oração. Um grupo de intercessão que ora constantemente. Se eu for falar todos os grupos aqui, eu vou deixar a gente para trás. O grupo de louvor, que vive ensaiando para estar aqui, pagando preço, não é? Os líderes de células, que toda semana, ele está lá numa célula, pregando o evangelho, se preparando. Os líderes de casas de paz, que pegam aqueles que batizam e cuidam com tanto carinho, e liga durante a semana, atende a pessoa de madrugada. Tem gente que está pagando preço, só que a gente vem aqui, a gente cultua o Senhor, seja aqui, seja numa célula, numa casa de paz, e a gente não entende que tem gente pagando um preço por tudo isso, e a gente precisa então valorizar, e a gente precisa também de alguma maneira se entregar com mais força ainda, de uma maneira mais incisiva, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos também valorizar, sabe quem? Os pastores, não só os pastores da igreja quadrangular, os pastores de cada igreja, os pastores da grande igreja, da pequena igreja,
os pastores que pregam muito bem, os pastores que não pregam muito bem ainda, por algum motivo, tem alguma dificuldade, os pastores que têm um sistema de televisão robusto como o nosso, os pastores que estão agora com um celularzinho lá dentro da casa dele, mostrando talvez uma coisa que não seja muito bonita, o ambiente não está muito bonito, a luz não está muito bonita, mas ele está preocupado com você, por isso que ele está fazendo isso. Valorize os pastores, valorize os pastores, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos valorizar o lugar do culto, onde nós congregamos. Há uma influência maligna para desvalorizar, para que a gente não congregue. Hoje nós temos aí muitos desigrejados. Eu não estou aqui para avaliá-los. A maioria dessas pessoas, elas foram machucadas. Elas estão feridas, mas é importante entendermos algo. Se eu for no dentista e por acaso ele errou a anestesia e doeu, eu não vou deixar de ir ao dentista porque eu senti uma dor. Sabe, na igreja você pode até se machucar, mas nós não podemos parar de estar na igreja junto com os irmãos. Não é porque eu me machuquei que eu vou me afastar. Não, eu preciso ir ao dentista, eu preciso estar na igreja. É uma ordenança, é um mandamento de Deus que nós então estejamos congregados na igreja. Sabe, há uma ação às vezes por causa da religião, ou então o próprio Satanás que está trabalhando para as pessoas não valorizarem. E eu estou aqui hoje pregando só isso, para dizer para você: valorize o lugar da adoração, valorize o corpo de Cristo, valorize os seus irmãos, valorize a porta aberta pregando o evangelho, valorize isso, valorize a igreja. A igreja primitiva valorizava o lugar do culto, eles estavam todos os dias no templo adorando ao Senhor, aleluia, glória a Deus. E por fim eu quero terminar falando com você, que já esteve na igreja, mas agora você está afastado, por algum motivo. Não quero procurar culpados aqui, nós não estamos entrando no mérito dessa questão. Eu quero dizer para você uma coisa, que a igreja ainda está aberta, o corpo de Cristo ainda está atuante, mas vai chegar um dia que você não vai mais encontrar a igreja, você não encontrará mais a igreja, porque Jesus Cristo, o noivo, vai vir buscar a noiva, e Ele vai levar a igreja, e este é o tempo, enquanto você ouve essa mensagem, é o tempo de você correr para estar com os irmãos novamente. Não importa se você se feriu, volte enquanto é tempo. O diabo armou esse laço, o diabo pode ter usado alguém, ou então o diabo pode ter gerado uma interpretação errada. Eu não sei o que aconteceu. O que eu sei é que não há lugar melhor para estar do que estar na igreja, de estar no corpo, estar com os irmãos, seja na igreja, numa célula, numa casa de paz. Então o que eu quero lhe dizer hoje: volte, valorize esse ambiente criado por Cristo Jesus, foi instituído por Cristo Jesus. Ele disse: eu edificarei sobre mim a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Ele quem edificou, foi Ele quem estabeleceu, foi Ele que firmou a igreja dele. A igreja não foi criada por homens. Os homens sim erram quando às vezes estão liderando a igreja, mas a igreja foi criada pelo próprio Cristo Jesus, e Ele disse na sua palavra: não deixe de congregar, valorize a igreja. Quando tudo isso acabar, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está afastado, você vai voltar. Em nome de Jesus Cristo, esse momento que nós estamos vivendo, talvez está fazendo você pensar sobre isso. Olha, se eu tivesse irmãos agora, para contar com eles, para orar comigo, para falar comigo. Olha, amado irmão, valorize a igreja de Cristo. Jesus Cristo falou com Pedro lá em Mateus 16 e disse para ele: sobre esta igreja, sobre esta pedra, melhor dizendo, eu edificarei a minha igreja. Ele disse: eu estou estabelecendo a minha igreja, ó Pedro. Mas lá em João 21, o Senhor diz para Pedro: agora você apacenta as minhas ovelhas, agora você faça parte da minha igreja, agora você trabalhe na minha igreja, agora você apacente os meus cordeiros. Sabe, Jesus estabeleceu a igreja, e agora Ele quer que nós nos envolvamos com a igreja. Quando tudo isso acabar e nós voltarmos para a igreja, vamos fazer melhor, vamos fazer melhor, vamos trabalhar ainda melhor.
Vamos cuidar melhor ainda das ovelhas. Vamos cuidar melhor ainda dos irmãos. Vamos ser mais gratos por tudo que nós temos, porque temos um lugar onde ouvimos a palavra de Deus, onde nós temos irmãos que nos abraçam, que nos amam. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é isso que vai acontecer. Seja a igreja, valorize a igreja, no templo, nas casas, valorize. Não deixe de congregar, valorize a Assembleia dos Santos. Valorize as pessoas que se doam para o funcionamento da igreja de Cristo. E você se doe para essa instituição criada por Cristo. Seja uma igreja eficaz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É minha palavra para você hoje. Nós estamos por um tempo separados, mas a igreja ainda está entre nós. O corpo ainda está entre nós. E nós vamos voltar. Nós nos reuniremos de novo. Mas conforme muitas pessoas estão dizendo por aí, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. A minha oração é para que a igreja nunca mais seja a mesma. Para que a igreja entenda a importância de estar junto e adorar o Senhor neste lugar maravilhoso, seja no templo, seja na célula, seja na casa de paz. Que Deus abençoe você. Valorize a igreja. Valorize os seus pastores. Valorize os líderes. Valorize a oportunidade de estar na casa do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar principalmente para você que está afastado da igreja. O Senhor está falando com você hoje. Você que está longe dos caminhos do Senhor. Ou você não entrou agora no YouTube ou no Face ou no Instagram por acaso. O Senhor quer falar com você. Volte. Não importa o que aconteceu, volte para a presença do Senhor. Eu sou membro do corpo, eu sei, mas você não vai encontrar o meu dedo por aí andando na rua. O meu dedo vai estar aqui, junto com a minha mão, e a minha mão vai estar junto com esse braço, e o braço vai estar junto com esse corpo. Este é o corpo de Cristo. É juntos. Temos dificuldades? Temos imperfeições? Temos. Mas Cristo, o amor de Cristo, nos une cada vez mais. Isso é maravilhoso. A igreja de Cristo, quem cuida dela é o próprio Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos foi dado em grande medida. Então volte, você que está afastado, ore ao Senhor comigo agora enquanto você ouve esta mensagem e diga: Senhor, eu quero voltar assim que voltar os cultos, eu quero estar numa igreja, eu quero estar numa célula, eu quero estar numa casa de paz. Ore comigo agora, ore comigo, você que talvez não está dando o devido valor à igreja. Você vem à igreja porque você precisa que alguém coloque a mão na sua cabeça, mas você não entende a grandeza disso que o Senhor nos proporcionou, que é o corpo articulado funcionando. Ore ao Senhor comigo agora. Senhor, meu Deus e Pai, nós engrandecemos o Teu nome pela Sua igreja, Pai. Oh Deus, obrigado, Pai. Como é bom ser igreja. Como é bom nós termos a consciência de que nós somos a noiva de Cristo. Como é bom sabermos que o Senhor confiou a nós a função de pregar o Evangelho e alcançar os perdidos. Como é bom, Senhor, sabermos que nós nos reunimos, seja aqui, seja em casa, seja numa célula, seja numa casa de paz, e nós nos reunimos 2 ou 3 no Seu nome, e o Senhor se faz presente no meio. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está na frente da igreja. Não importa os nossos erros, imperfeições que acontecem, nós somos humanos, mas o Senhor continua diante da Tua igreja. Oh Senhor, nós engrandecemos o Teu nome por isso, nós exaltamos o Teu nome e dizemos: Senhor, nós precisamos valorizar a nossa igreja, nós precisamos valorizar o lugar do culto, valorizar o corpo de Cristo, valorizar os diáconos, valorizar, Senhor, a intercessão, os pastores, o grupo de louvor, as professoras, os professores, valorizar cada irmão que tem sentado nessas cadeiras, ó Pai amado, e ajudado-nos a compor o corpo de Cristo. Eu quero Te exaltar e Te glorificar por cada irmão que está em casa agora vendo esta mensagem, Pai, que faz parte da nossa igreja, ou que então faz parte de outra igreja. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja, que o Senhor possa abençoar esse pastor,
dessa igreja grande ou dessa igreja pequena, tudo é corpo de Cristo, tudo é corpo, tudo faz parte do reino de Deus. Por isso nós abençoamos as igrejas, abençoamos os pastores. Derrama mais, Senhor, da unidade sobre a nossa igreja, que nós possamos crescer em unidade, em amor e esperança, em fé. Senhor, ajuda a sua igreja. Nós te louvamos, Pai, pela igreja que foi edificada por Cristo, e nós queremos, Senhor, declarar, Senhor Jesus, que nós queremos voltar ao primeiro amor, voltar para Jesus, voltar aquele amor que nos fazia, Senhor, sair de casa com os nossos olhos brilhando, com o nosso coração ardendo de vontade de estar na Tua presença, Pai, de estar junto com os irmãos. Devolva-nos, Senhor, leva-nos de volta ao primeiro amor, aonde nós te amávamos de tal maneira, mas não só o Senhor, nós amávamos os irmãos, nós amávamos congregar. Senhor, visita essa pessoa que está me assistindo agora, ela foi ferida, o coração está ferido, e essa pessoa já não tem alegria de estar na sua casa, Pai. Toca nessa pessoa agora, meu Pai, toca nessa pessoa agora com o seu poder. Visita, Senhor, esse homem, essa mulher, visita, Senhor, essa família que foi ferida pelo sistema religioso. Não foi Jesus que te feriu, não foi Jesus que te feriu, foi o sistema. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a igreja de Cristo não está envolvida com o sistema. A igreja de Cristo é a noiva, é o corpo, está inserida no reino. Então volte para a sua igreja, esteja onde você se converteu, volte agora. Ah, André, mas você não sabe o que aconteceu, o pastor falou isso, não sei quem. Meu amigo, não me dê desculpas, volte, o Senhor está te esperando. Volte e faça como Jacó, volte lá atrás de novo, volta lá, conserta o que tem que consertar, perdoe quem tem que perdoar, e volte para a presença do Senhor.